Eu saúdo a você que vai assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre o vinho. O vinho, ele é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Então, o vinho é um produto nobre, né? E nós vamos ver que desde o Gênesis, que Jesus já trazia o pão e vinho, que é o símbolo da ceia, né? O vinho e o pão. Mas como a gente está falando sobre o vinho, vou me ater mais ao vinho. E nós vamos ter uma teofania, que é a aparição de Deus no Antigo Testamento, que é ou cristofania, e a aparição de Jesus no Antigo Testamento em forma humana. Em Gênesis 14, 18 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Tá bom? O vinho é usado em ocasiões nobres nas Sagradas Escrituras. Então vê que Melquisedeque, que era uma figura de Jesus, né? Ele trouxe pão e vinho, logo no Gênesis isso. E na ceia, né, nós sabemos que tem o pão e o vinho, se repete. E vemos que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, né? João 2:9. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, numa festa, a melhor bebida é servida logo no início da festa, que as pessoas ainda estão sóbrias. Quando ela já está com um alto teor alcoólico, né, é servida uma bebida mais barata, mais inferior. Por quê? Porque a pessoa já bebeu bem o bom vinho, quando já está um inferior no final da festa, a pessoa não vai perceber que está um vinho inferior. E até mesmo ela não vai reclamar, porque ela já tomou do bom vinho no início, né? E no final da festa ela não vai reclamar, porque ela quer beber mais, né? Então, como eu falei na ceia do Senhor, se repete em Gênesis, né? 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O cálice, claro, e evidentemente continha o vinho, ok? E o vinho é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia, e é um símbolo de alegria, que ele traz alegria, né? Que o Espírito Santo traz alegria. E o vinho, humanamente falando, ele traz alegria também. Vamos ver alguns textos. Salmo 104, 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Ou seja, a pessoa está meio cabisbaixa numa festa, ela começa a gerir vinho que tem teor alcoólico, logo mais ela começa a se alegrar, né? Começa a achar graça, falar alto, né? Muito bem. Em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 10, diz que o amor é melhor do que beber vinho. Diz assim o texto: Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Então, apesar do vinho trazer alegria, o amor, né, é melhor do que beber vinho. Porque o exagero do vinho, as pessoas começam a falar besteira, a fazerem besteiras, né? Muito bem. E ratificando isso que eu estou falando, em Isaías 28, 7, diz assim: Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham,
Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então essas são as consequências do vinho, né? Beber um pouquinho, ok, é saudável, mas o exagero, né? Tem pessoas que não sabem se controlar. Quando começa a beber, não sabe mais a hora de parar. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Provérbios 21, 17. O que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Provérbios 23, 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, que são os glotões, né? Glotonaria, pecado da glotonaria. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então, apesar de ser salutar o vinho, com uma certa dose, né, o exagero e o uso contínuo dele traz as suas consequências desastrosas, né? E o arrebatamento da igreja será semelhante a essa passagem de Jó, onde as pessoas são pegas de surpresa, né? Aqui, no caso aqui de Jó, as pessoas bebiam vinho e foram pegas de surpresa. Assim também no arrebatamento da igreja, se as pessoas estiverem bem enchendo a cara de vinho todo dia, toda semana, pode ser pega de surpresa com o arrebatamento da igreja. Jó, capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então, o arrebatamento da igreja, você tem que estar prestes, você tem que estar vigilante, sóbrio, né? Vigiar e orar, né? E quando a pessoa quando Deus quer uma pessoa para fazer a sua obra, ela quer que a pessoa se consagre, se separe da bebida, né? Vamos ver aqui a história de Sansão, que recebeu um voto de nazireado, ou seja, além de ter o cabelo comprido, ele não podia tomar vinho, nem comer uvas, nem tomar suco de uva. Nada que tivesse da uva ele poderia adquirir, consumir, certo? Porque Deus tinha um propósito em tudo isso. A força dele estava na fé e na obediência, ok? Juízes capítulo 13, versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era. Nem ele me disse o seu nome, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte,
E não coma as coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Né? Então, você vê que a recomendação não era só pelo vinho, não. Com a bebida forte, que é cachaça, uísque, vodka, né? Qualquer tipo de bebida. Porque Deus tinha um propósito na vida do Sansão, né? A mãe dele, o pai dele não conseguiram ter filho, fizeram um voto com Deus e Deus respondeu que nem na gestação ela poderia mais beber vinho. Se ela bebia antes, tinha que parar de beber vinho. Porque mesmo na gestação não podia ter nada de teor alcoólico no corpo, no ventre da mãe dele, de Sansão, né? E a Bíblia é bem clara, né? Como eu estou falando de vinho, eu estou especificando mais o vinho, mas aqui fala também de bebida forte, cachaça, uísque, vodka e outras mais, né? Muito bem, Juízes capítulo 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, total obediência, sem tomar vinho, suco de uva ou comer uva, o Espírito Santo se apossou de Sansão. E ele encarou o leão e com as suas próprias mãos matou, dilacerou esse leão. Mas se ele tivesse desobedecido, né, ele não teria conseguido fazer isso, né? Juízes capítulo 15, versículo 14. E, vindo a ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-o, e feriu com ela 1000 homens. Ou seja, ele estava com as mãos amarradas. Como ele estava em obediência, não comeu uva, não tomou suco de uva, nem tomou vinho, nem bebida forte, conseguiu tirar as algemas, as amarras da mão dele. E ele pegou uma queixada de jumento fresco, que era a arma que ele tinha. Quando ele matou o leão, ele não tinha nada. Foi só com a mão dele que ele destraçalhou o leão. Porque tamanha era a força de Sansão. E com essa queixada de jumento, que era fresca, que estava bem dura, ele não tinha espada. Ele matou 1000 soldados filisteus, né? Tamanho que foi a vergonha que os filisteus passaram. Pô, vocês morreram com uma queixada de jumento, não foi nem com uma espada. Que humilhação foi essa que Israel fez contra vocês? Então, outra história é quando Deus quer consagrar os seus servos para o ministério, para a sua vida cristã. Você tem que se abster de vinho. Vamos ver o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram não beber vinho na corte de Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Ou seja, eles se abstiveram de beber bebida forte, vinho, né? E o responsável pela guarda desses prisioneiros, né? Que eles eram prisioneiros, esses 4. Ele estava preocupado. Você daqui a uns tempos você vai se apresentar ao rei e vocês não vão beber vinho, vão estar com uma feição pálida, né? Mas pelo contrário, como eles obedeceram, Deus honrou. O semblante deles estava melhor do que aqueles que bebiam vinho e comiam carne. Eles comiam só legumes e vinho e ficaram bem melhores nas suas aparências. Então é questão de obediência e de se consagrar, né? Muito bem.
1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E também 1 Coríntios 10:23, repete a mesma coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Romanos 14:21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Eu vou pegar uma garrafa PET só para fazer uma simbologia, simbolizando como se fosse uma garrafa de bebida forte ou de vinho. Eu posso beber vinho? Pode. Mas o que você vai ter que fazer para conseguir tomar vinho? Você vai ter que ir no supermercado ou no mercadinho de bairro, comprar o vinho, cerveja, o que for, bebida forte. Mas mais especificamente, vinho. Aí, aquelas pessoas que vão olhar você comprando vinho, mas esse camarada, não foi ele lá na igreja, né, pregando o evangelho, né, querendo dar um bom testemunho de cristão, né? Como é que ele está bebendo, está comprando vinho e está bebendo vinho? Então, se ele pode tomar vinho, eu que não sou da igreja, eu também posso tomar vinho. Porque tá aí, eu estou vendo ele com a garrafa na mão, né, comprando bebida, né? E quando ele às vezes não quer ir pessoalmente, ele manda o cônjuge, né? O cônjuge, filho, sei lá o quê, para comprar para ele não dizer que é para ele. Mas olha só o transtorno, o constrangimento que ele está causando. Porque ele, para beber em casa, ele vai ter que comprar. E alguém vai ver ele comprando a bebida. Aí a pessoa vai dizer, pô, mas esse cara toda semana está comprando bebida? Todo mês ele compra, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, vamos falar de João Batista, que só comia mel e gafanhotos, ou seja, ele não bebia vinho. Lucas 1:15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 7:33. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Então, o primo de Jesus, o João Batista, só comia mel e gafanhotos. Não passava vinho pela vida dele. Nem uva, nem suco de uva, nada. Recompensa? Cheio do Espírito Santo. Estava cheio de quem? De Deus. Essa é a recompensa. Ok? Os deveres dos bispos e dos diáconos. Isso aqui é pastores, ovelhas, né? Aqui está em geral a recomendação. 1 Timóteo 3:3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Tito 1:7. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Conselho de Paulo aos cristãos em geral. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas
entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, Paulo deu a recomendação em Efésios: olha, não beba vinho, se encha do Espírito Santo, ok? E qual é o segredo de tudo isso? É porque antigamente não era como os dias de hoje, que você tem água potável, tem água encanada, você tem água na torneira, né? E aí, para você beber, quer dizer, uma água limpa, bota no filtro para purificar mais a água. Ou então compra um garrafão de água mineral para tomar, né? Coisa que não acontecia no Antigo Testamento, né? Quando a pessoa conseguia tomar uma água limpa, era de poço, mas um poço, olha a caminhada que o cara dava para pegar um pouco de água limpa. E geralmente, na ausência de poço, o camarada ia nos rios pegar água, né? E geralmente os rios tinham águas barrentas. E ao tomar essa água meia contaminada, com cheio de bactérias e de vermes, as pessoas adoeciam, né? E o vinho, ele tinha um poder medicinal que trazia, combatia essas enfermidades pela água poluída, né? E então o vinho era uma forma no Antigo Testamento de se salvaguardar como uma espécie de medicamento, ok? Muitas pessoas tentam se basear nesse texto de 1 Timóteo 5:23 para beberem, encher a cara. Vinho misturado com água para fins medicinais. Essa que é a história do versículo. Mas muita gente pega esse 1 Timóteo 5:23 para poder se basear, para poder beber. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, devido à condição da água, né? Deixa eu ler esse texto aqui, ó. Antigamente, o vinho era considerado útil na cura de diversas enfermidades. E quem sofria com problemas de má digestão poderia ter seus desconfortos amenizados mediante o uso moderado do vinho, aliviando suas dores. A levedura que tem no vinho, depois de fermentado, ajuda a curar e a combater as doenças do estômago. E além disso, o vinho possui antioxidantes que ajudam a combater as doenças cardíacas. As pessoas não tinham acesso à água pura, como temos hoje em dia nas nossas cidades. Então, se o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, não beba mais água só. Ora, ele era judeu, tinha a cultura de beber vinho por causa dos problemas de estômago. Mas o que aconteceu? Após Jesus ter sido arrebatado aos céus, ser assunto aos céus, lá no Pentecostes, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. E quem recebe o batismo com o Espírito Santo sente a alegria da salvação, a felicidade, o bem-estar espiritual, emocional. Então, Timóteo não bebia mais vinho para se alegrar. Por quê? Porque ele já era batizado com o Espírito Santo. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo não precisa de se encher de bebida alcoólica. Ela precisa se encher do Espírito Santo. Então ela sente a alegria da salvação, ela é feliz, ela é alegre. Se o texto está dizendo não beba mais água só, é porque ele só bebia água, ele não bebia vinho, o Timóteo. Então já começa por aí. Mas usa de um pouco de vinho. E aqui está dizendo, usa de um pouco de vinho, não é para encher a cara de vinho, é um pouco de vinho. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tem gente que não tem nada, quer beber. Lembrando que lá
naquela época não existia drogarias como tem hoje. Hoje, a qualquer esquina, todas as esquinas quase praticamente está cheio de farmácia, cheio de drogaria. Você pode tomar um remédio, né? É como eu falei, você beber vinho, você vai ter que comprar e alguém vai ver você comprando. Você vai escandalizar as pessoas, né? É lícito fazer, mas não convém, ok? Então, as pessoas querem um salvo-conduto para beber vinho, mas não tem. Não beba mais água só, ele só bebia água. Mas usa de um pouco de vinho, só um pouquinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, isso era como se fosse um remédio para Timóteo aliviar seus problemas de estômago, né? Por causa dessas frequentes enfermidades. Eu não sei se além disso, se ele tem algum poder de matar verme, o vinho, não sei. Quem é da área da medicina, né, farmacêutica, deve saber. Porque eles não tinham tanto recursos médicos, medicamentos como nós temos hoje, né? Então, quem tem o Espírito Santo não precisa de nada disso, tá bom? Ele já é alegre. Onde ele vai na festa, ele participa da mesma alegria, a mesma felicidade, ele está bem, está em paz. Ele nem faz questão de chegar perto de bebida. A pessoa pode beber à vontade perto dele, que ele não vai sentir vontade. Por quê? Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele tem a alegria da salvação, tá bom? Inclusive o vinho, como eu falei, é um dos símbolos do Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Então, além do que, se você beber vinho, o que vai acontecer? Você não pode beber vinho e trabalhar. Você vai ser demitido. Você não vai poder ir vinho e vai para o colégio ou faculdade, que vão lhe expulsar da sala de aula. Você não vai poder beber vinho e dirigir. A sua carteira, se tiver blitz, você vai ser caçado, porque basta um pequeno... Tem pessoas que têm só um rins, e basta beber um pouquinho, o que vai dar uma dosagem alcoólica alta no sangue. Vai ser presa, vai pagar uma multa enorme, vai perder a carteira de habilitação por 1 ano, vai pagar uma multa enorme, né? Então, qual é o benefício do vinho hoje? Inclusive na ceia, nas igrejas evangélicas, eles dão suco de uva, eles não dão vinho, porque o suco de uva está simbolizando que é o vinho, que é o sangue de Jesus, tá bom? Que é justamente os caras dizem, mas eu comecei a beber na igreja, né? E na igreja católica nem tem vinho, o cara só pega o pão, então não tem nem motivo do cara dizer que vai beber vinho. Saiu da igreja, já começou a beber vinho na igreja, então não tem esse motivo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? Beber vinho é bom, mas melhor é o amor, melhor é se encher do Espírito Santo. Forte abraço, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.